Oi, eu sou o César Beck e sejam muito bem-vindos. Salve, rapazes e senhoritas latino-americanos. Sejam muito bem-vindos ao Back to Back, um compilado de notícias atuais sob a minha perspectiva, isto é, com a intenção de deixar você bolado. Vamos para o primeiro destaque. Esse vem da revista Fórum. A manchete é: Bolsonaro perde a linha e ameaça suposto affair de Michele. Como vocês sabem, o ex-presidente da República, seu Jair, perdeu tudo e não consegue nem pagar o aluguel. Está morando de favor. Isso mesmo, na casa de José Aldo, lutador de MMA nos Estados Unidos. Bolsonaro está com medo. De quê? De voltar para o Brasil. Situação bem difícil. Seu Jair não consegue nem pagar um aluguel na Flórida. Isso mesmo! Mesmo com a rachadinha que fez na sua vida, aparentemente não tem grana, seja dele, seja do dinheiro público, das rachadinhas, para ficar em Orlando por um mês. Você que diz que é um cara simples, simplão mesmo, não consegue pagar uma acomodação em um hotel 3 estrelas? Não tá bom para você, não? É, seu Jair, a situação aparenta estar periclitante. Se isso não é o suficiente para deixar você bolado, ele está sendo bancado em parte pelo presidente do partido dele, o PL, o senhor Valdemar da Costa Neto, que nos últimos dias tem enfrentado, assim, duras críticas, para não falar em termos chulos. Houve uma enorme lavação de roupa suja na ponte aérea Brasília-Orlando, via telefone, entre Valdemar da Costa Neto e o seu Jair. Troca de palavreados, xingamentos e dialetos que nem a CIA nem a NSA conseguiriam decifrar. De acordo com fontes próximas aos dois, resta a pergunta: o que os meninos falaram? Entre as muitas pautas interessantes estão como a segurança alimentar do Yanomami, a participação dos países do Mercosul. Peraí, produção. Essas pautas são do atual presidente da República, democraticamente eleito. Bem, entre as discussões e acusações trocadas entre os dois, nessa resenha, nessa cena de fogo amigo, nessa broderagem, estão a dispor o acervo de libertinagem e baixaria. Dá até para fazer uma minissérie com o nome Sai de Baixo. Bem, vamos aos fatos narrados. Lá constam, por exemplo, o sexo extraconjugal de Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, com o próprio Valdemar da Costa Neto. Olha que o Triângulo das Bermudas fica logo ali, em Orlando. De acordo com a matéria Fórum, Valdemar aposta que Bolsonaro pode ser muito útil aqui no Brasil. Agora, para que fim? Já que ele deu um enorme calote nos seus fãs, nos seus fãs fanáticos, aqueles que ficaram guardando 72 horas e 72 horas e que eventualmente se tornaram em terroristas, em golpistas, nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. De acordo com Bolsonaro, nas palavras dele, me dá a p*** do dinheiro. Já, de acordo com fontes internas nossas, parte da conversa supostamente teria sido de Valdemar da Costa Neto teria dito: vai se f***, volta pra cá. Bolsonaro revidou e disse: seu p***, paga a p*** da multa que você deve, seu m***, tá com o nome sujo no SPC, no até no TSE, hahaha, tá ok? Valdemar retrucou: passa o telefone pra Michele, que ela sabe muito bem como eu sou, por fora e por... Bolsonaro disse: a Michele tá trancada no seu filho da p... primeira-dama. Valdemar então disse: se não for pra botar a Michele no telefone, vai se f... que eu não vou enviar a p... da grana do fundão. Bolsonaro então teria concluído com: a Michele é o que você quer. Pega a grana do fundão, me manda que eu e devolvo cheirosinho a tua mão. Essa conversa aconteceu? Provavelmente não. Poderia ter acontecido?
Provavelmente sim. De volta à matéria do fórum, entre as coisas que foram ditas de acordo com seus assessores interlocutores, Bolsonaro atualmente está procurando outro lugar para morar, de preferência de favor. Mas é óbvio, diria o Mussum. Morar em um local onde não existe um acordo bilateral de extradição com o Brasil. Será que Bolsonaro vai parar no Oriente Médio? Será que vai morar em Dubai? Eu não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe por enquanto. Mas uma coisa tem que ser dita aqui. Essa coisa de Bolsonaro virar sheik, se converter para o islamismo, se tornar um muçulmano, é no mínimo um plot twist duplo carpado nessa novela que ainda não chegou ao seu fim. Tudo para fugir da justiça brasileira. Não é algo muito patriótico, né, seu Jair? Bolsonaro tem, inclusive, estudado a possibilidade de não apenas ir para os Emirados Árabes, mas, conforme algumas fontes nossas, existe a possibilidade de ir morar na Arábia Saudita. Pois é, a Arábia Saudita que está investindo de forma extremamente pesada num projeto futurista absurdo chamado The Line. Será que ele vai tancar e morar no The Line? Será que Bolsonaro se tornará sheik Bolsonaro? Será que Bolsonaro, ao se tornar sheik Bolsonaro, será motivo público para Michele pedir o divórcio? Será que Bolsonaro vai gostar da vida, de ter diversas mulheres, casado com todas, poder inclusive estuprar mulheres inocentes? E nada acontecer com ele? Será? Ou certeza que sim? Sobre o The Line, que mais tem nome de programa de TV aberta americana dos anos 90, uma cidade futurista na forma de linha reta de 170 quilômetros, com vidro de um lado para o outro, promete um tráfego de alta velocidade em atravessar a linha inteira em apenas 20 minutos. Isso mesmo, de uma ponta até a última ponta da linha. Isso baseado em fatos reais, baseado em narguilé saudita, com tempero de megalomania e marketing pesado do que seria uma cidade inteligente. Imagina uma ave voando e, se ela não for fritada instantaneamente pelos vidros espelhados dos dois lados, com uma altura de, 30 andares, a ave se choca diretamente contra o espelho. Quem errou? A ave, que não sabe distinguir o espelho, os arquitetos ou o mandante dessa obrinha pequena? Confia, vai dar tudo certo. De volta para o seu Jair. O outro país que o sheik Bolsonaro possa ir é justamente o Catar. Ainda sob estudos do IBRF, o Instituto Bananinha de Rachadinhas e Fugas. Bolsonaro, você perdeu a Copa, vai fazer o que no Catar? Vai fazer o que em Doha? Tá difícil, hein, Bolsonaro? Escolher um país para te abrigar só no final para você soltar um Alá seja sagrado? E por fim, existem outros países no Oriente Médio. Talvez Bolsonaro busque auxílio para se refugiar. Por isso, eu explico. Em quanto tempo durar para a alegação de Bolsonaro ser um perseguido político? Pois é, difícil de acreditar. Veremos se entre o dia 28 para o dia 29 de janeiro, para onde Bolsonaro irá fugir. Eu fico muito bolado com isso. E você, já tá boladão? Como se isso não fosse suficiente, vamos para a segunda matéria, dessa vez do Portal Jota, um portal jornalístico voltado mais para conteúdo jurídico. De acordo com o Jota, sua matéria diz: atos antidemocráticos devem agilizar julgamentos sobre a inegibilidade de Bolsonaro. Ou seja, seu Jair se encontra numa situação que pode torná-lo inelegível por até 8 anos dentro da política brasileira. Isso porque, depois dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, Bolsonaro está agora sob investigação do TSE, junto com uma força-tarefa do STF sob Xandão, ministro Alexandre de Moraes. Isso mesmo! As investigações também correm em paralelo, feito pela Polícia Federal sob sigilo. Se isso vai dar em algo, saberemos somente nos próximos meses, quando seu processo será instaurado e se tornará público quais são as acusações. E agora, já estão bolados? Se vocês não ficaram bolados o suficiente, partiu! Vamos para a próxima pauta. E vamos direto para a terceira notícia que vem do portal Metrópolis, com o seguinte título de matéria, manchete, exclusivo: o caixa 2 de Jair Bolsonaro no Planalto. O repórter Rodrigo Rangel
fez uma excelente matéria em que demonstra a sua verticalização da investigação do furo jornalístico. É surreal a profundidade do esgoto da rachadinha federal feita no Palácio do Planalto. É isso mesmo, meus becos e becas. Agora, a rachadinha é federal. O inimigo continua o mesmo. De acordo com a reportagem do Metrópolis, diversos gastos foram feitos nos cartões corporativos que foram de forma totalmente indevidamente utilizados, uberabusados, utilizados para que fim? Para o custeio do uso íntimo, de uso privado da família Bolsonaro. Gastos que não deveriam ser utilizados no cartão corporativo. Vamos aqui para 2 exemplos. Sabe qual foi a média de cada motociata? Cerca de R$100 mil no cartão corporativo. Até Rivotril, remédio tarja preta, que custou pouco mais de R$6, foi regaçado no cartão corporativo. Não dava para você pagar do seu salário, leia-se, subsídio, na qualidade de presidente da República, que na época já ganhava mais de R$30 mil por mês, e pagar seu remedinho de controle de ansiedade? Tinha que meter essa no dinheiro público? Assim fica parecendo que enquanto você pautava o noticiário dia sim e outro dia também, nos deixando com taquicardia, você ia lá e tomava seu ansiolítico. Tudo com dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro de todos os brasileiros e brasileiras. Inclusive contas de um cartão exclusivo pessoal para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foram pagas com do dinheiro do cartão corporativo. Mas como que esses fatos de fato ocorreram? O tenente-coronel Cid, ajudante direto de Bolsonaro, fazia o meio de campo. Isso mesmo, saiu 06 Queiroz da seleção verde, oliva e amarelo, em seu lugar entrou 03. Não o filho 03 de seu Jair, mas 03 do jogo do bicho. Tenente-coronel Cid. Ele realizava saques em dinheiro vivo, dinheiro em espécie, dinheiro público, dinheiro seu, dinheiro meu, de todos os brasileiros, becões e beconas, até a última ponta. E com esses cartões corporativos, ele, Tenente-coronel Cid, ia para as próprias agências dentro do Palácio Planalto. Olha que conveniente, capaz do Bolsonaro ter colocado até um Outback e um McDonald's dentro do palácio. E lá ia o capacho do seu Jair, Corona Cid, realizava os saques, e aquilo era para pagar as despesas da família Bolsonaro. Um absurdo só descoberto depois do primeiro sigilo de 100 anos de Bolsonaro cair. Não será o último sigilo, seu Jair, tá ok? Mas é digno de me deixar boladão. E você? Agora tu tá boladão? Por fim, mesmo que Bolsonaro, estando em estado de fuga, tanto em espaço físico quanto mental, sua herança deixa para o povo brasileiro maldita. Infelizmente, permanece deixando uma penca de dívidas. 33 milhões de brasileiros em completa miséria, isto é, sem nada para comer nesse instante em que você assiste esse vídeo. Mais de 100 milhões de brasileiros sem grana, que sofrem diretamente de insegurança alimentar, sem contar nos 700 mil mortos pela Covid-19. Seu Jair tentou fazer imunidade de rebanho via contágio, uma atitude não apenas imoral, como também viola os direitos humanos. É eugenista, é parofóbica, isto é, com fobia, com medo, com nojo aos pobres. Queria que os mais pobres morressem mesmo, e logo. Existem estudos que indicam que cerca de 700 mil mortes da Covid, com base em dados oficiais, cerca de 5 mortos de cada 7 vítimas fatais poderiam ter sido salvos se seu Jair tivesse feito algo, como, por exemplo, aceitado o acordo da Pfizer, de colocar o Brasil como país teste da vacina deles, com a entrega imediata, ainda em 2020, de 70 milhões de doses. Essa é a parte da herança de Bolsonaro. Essa é a parte que eu fico boladão. E eu espero que você, nesse momento, esteja tão boladão quanto eu. Agora e por hora, vamos olhar não para o passado, porque temos mais uma pauta. Partiu? Bora então falar da nossa última pauta do dia. Vamos para a Amazônia. Peço desculpas por uns instantes já aos becos e becas, por favor, pois a parada agora é comovente. Precisamos falar de uma situação que durante os últimos 4 anos desse desgoverno, um povo de 30 mil habitantes ficou totalmente abandonado, totalmente relegado, totalmente esquecido.
apesar de existirem 21 denúncias feitas ao Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos, que era ocupado na época por Damares Alves, o povo Yanomami enviou, e destaco, 21 ofícios, 21 denúncias, 21 pedidos de socorro imediato. E nada foi feito para justamente auxiliar, para ajudar nas necessidades imediatas desse povo brasileiro. Vale lembrar que indígena é brasileiro. Indígena brasileiro é brasileiro. Não importa a sua origem, se você nasceu aqui no Brasil, você é brasileiro. Os indígenas sofreram mais com o problema da insegurança alimentar, com o problema da Covid-19, com a malária. Eles são cidadãos igual a eu, igual a você, que possuem direitos iguais como o acesso ao SUS. E sabe o que rolou? Ficaram relegados em situação totalmente de miserabilidade. Foi uma ordem de facto, isto é, não escrita, porém dada, de limpeza étnica. Ordem mandada lá de cima, direto da presidência da República. Talvez de todas essas notícias, essa daqui é a mais horrível dos últimos tempos. Mas algo é certo. Sob a nova gestão de Lula, já nos seus primeiros dias de mandato, Lula, presidente da República democraticamente eleito, já foi até a região de Roraima e disse, com todas as letras, o que aconteceu foi um genocídio. Isso mesmo. Não existe outra palavra para definir tal crime. Bolsonaro, Sérgio Moro, Damares Alves são isso, genocidas. E que paguem por isso. Lá em Roraima, Lula pôde ver a situação de perto e, junto com outros ministros, formularem políticas públicas imediatas para justamente atenderem essas pessoas. A situação é gravíssima e não pode se repetir. Só no ano passado, mais de 500 crianças morreram nessa região de 30 mil pessoas em função da desnutrição, aniquiladas pela malária, entre outras mazelas. Bolsonaro deixou a mineração ilegal correr solta em terras indígenas do povo Yanomami. Esses bandidos invadiram terras indígenas, assassinaram, estupraram e saquearam o povo Yanomami. E aí, Damares, o que você tem a dizer sobre isso? E aí, Sérgio Moro, na época em que você era ministro da Justiça, se bem que você poderia ter aberto uma investigaçãozinha, né, da Polícia Federal para ver o que estava rolando, o que estava ocorrendo e proteger a população local da região. Mas o que você fez? Moro fez nada, absolutamente nada. Ele estava ali com a coleira muito apertada em seu pescoço, a mando do presidente, então à época, Jair Bolsonaro. E você, Bolsonaro, vai responder pelo crime de genocídio? Tua cadeia em Haia está no aguardo. O VAR do BEC é claro. Cadeia para os 3 em Haia. Bem, senhoras e senhores, senhoritas latino-americanas, basicamente esse foi o primeiro episódio do Back to Back comigo, o César Beck. Espero que vocês tenham gostado e ficado tão bolados como eu. Por favor, fiquem por aqui no canal para obterem mais notícias. Se você gostou do conteúdo, por favor, dê seu joinha nesse vídeo. Não esqueça também de se inscrever no canal. E nos vemos no próximo episódio, que vai ao ar na próxima terça-feira. Isso mesmo, 2 vezes na semana teremos episódios de Back to Back. Afinal de contas, o que conta é a minha ponta.